A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao resumão da EBD. O resumo, aula 2 na classe dos adolescentes, Hebreus, uma carta sobre Jesus. Você já sabe, sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu contato. Viajamos pregando a palavra de Deus. No meu WhatsApp, você fala comigo, agenda pregação. E no meu Instagram, Denis Pereira Oficial, e aqui no YouTube também, tem alguns trechos das nossas ministrações, pregações, palestras e muito mais. Estamos aqui para servir a Igreja de Cristo. Este vídeo é rapidinho, menos de 5 minutos. Eu vou tentar te dar alguns insights, algumas ideias e complementos para você preparar esta aula da Escola Dominical. Se você quiser mais, clica aqui embaixo na descrição o primeiro link, o primeiríssimo link. Clica nele e você vai ter meia hora de aula. Mas esse vídeo é no máximo 5 minutos. Fica comigo aqui até o final. E inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Compartilhe o meu link, o meu canal com todo mundo. Aqui só tem palavra, aqui não tem brincadeira. Hebreus, uma carta sobre Jesus. A pergunta que nós devemos fazer é: o que o aluno tem que aprender nessa aula? Qual é a lição que ele vai aprender e colocar em prática nesta aula? Bom, a carta aos Hebreus, o primeiro tópico, ele vai apresentar aqui, começando sobre quem escreveu essa carta. E essa carta tem um autor indefinido. Alguns dizem que é Paulo, porque parece. No entanto, essa carta não tem saudações aos irmãos. Todas as 3 epístolas de Paulo têm saudações aos irmãos. Então esta carta não tem uma característica principal de todas as outras de Paulo. Então não dá para dizer que é ele. Agora é alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Tá? Ela foi escrita para os judeus que estavam sendo perseguidos naquela época. Para a igreja que estava sendo perseguida naquela época. É uma carta, portanto, de encorajamento aos cristãos. Essa carta vai mostrar que Deus se revelou em Cristo. O segundo tópico apresenta uma coisa muito importante, que é: Deus falou pelos profetas. E nesse ponto que diz que Deus falou pelos profetas, vai nos mostrar que ele falou de diversas formas no Antigo Testamento. Ele falou por profecia, ele falou em visões, ele falou em sonhos, ele falou de maneira audível, ele falou cara a cara com Moisés. Isso mostra que Deus é um Deus que se comunica. Anotou aí? Anote aí. Deus é um Deus que se comunica. Comunicação é o elo entre Deus e os homens. Ninguém poderá dizer que não pôde se aproximar de Deus porque não escutou a sua voz. Porque ele sempre fala de diversas formas. É um anjo, é um profeta. Ele sempre está falando, ok? No Antigo Testamento, a voz de Deus era identificada pelos profetas. No Novo Testamento, ele fala a nós pelo seu Filho. Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós não estamos falando apenas de palavras escritas, mas do próprio verbo, da própria palavra encarnada. No princípio era o verbo é palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o adolescente, hoje, ele tem na sua mão o próprio Cristo verbalizado. O Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, é o próprio Cristo, é o próprio Filho, sendo a voz de Deus, sendo a boca de Deus, anunciando aos homens salvação. E por isso a gente conclui dizendo que Jesus é superior a anjos, aos profetas, aos sacerdotes, a Moisés, a Elias. Jesus uma vez perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que és Moisés, outros que és Elias, e outros que és algum dos profetas. E vocês o que dizem a meu respeito? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui eu concluo indicando a você que vai dar esta aula, a você que lidera jovens e adolescentes na igreja, e aproveite esta aula para falar com eles sobre segurança de sua salvação. Muitos adolescentes, eles ficam com medo, muitos jovens com medo de perder a sua salvação. Muitos até evitam tomar a ceia, tomam aleatoriamente, porque eu pequei. Mas ao invés de pedirem perdão ao Senhor, se humilharem, se arrependerem, se comprometerem em não pecar, e se pecarem de novo, porque vão pecar, nós somos seres humanos, pede perdão de novo, o ciclo vai se repetindo até a morte ou arrebatamento. Romanos 7, Paulo fala sobre isso.
O bem que eu não quero fazer eu faço, o mal que não quero se faço. Então, a juventude precisa ser orientada através desta aula, que quem garante a nossa salvação é Cristo. A garantia não está naquilo que fazemos, ou naquilo que deixamos de fazer. E salvação não se perde assim. Nossa, essa semana eu não orei, nossa, será que agora eu sou filho de Deus? Não. Olha isso, porque às vezes a gente hoje viaja pregando para jovens e adolescentes, e às vezes a gente vê que tem uma turma que todo culto está indo para frente para aceitar Jesus de novo. Todo culto está indo para frente para se reconciliar de novo. Parece bonitinho, mas isso é falta de maturidade espiritual. Por isso eu concluo esta aula com Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus amigos? Forte abraço. Espero que tenham gostado do nosso episódio resumão da EBD. Até o nosso próximo encontro. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até semana que vem. Deus abençoe.